aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para responder as perguntas que vocês mandaram de ciência política, da nossa aula número 2, pessoal de comunicação, jornalismo, publicidade. Mandaram algumas perguntas. Como o nosso tempo lá na aula ao vivo é meio curta, e é claro, né? A gente tem que explanar sobre vários temas. Eu vou responder hoje, tá bom? Recebi algumas perguntas, o pessoal do IAD mandou para mim. E eu vou começar com o seguinte, ó, tem uma pergunta aqui do Paulo Savas. Ele pergunta se as redes sociais exercem o poder na liberdade de escolha dos leitores. Olha, Paulo, exerce e cada vez mais ela pode exercer dependendo muito das experiências que as pessoas têm na sua vivência pessoal e no quanto elas usam as redes sociais. Elas têm outras referências de medida, né? As redes sociais, elas têm uma presença maior na vida das pessoas. As pessoas estão acessando mais as redes sociais, elas discutem mais, elas se sentem mais participativas. Veja, eu falei sentir, tá? Não estou dizendo ser. Vamos separar a sensação da gente ter a percepção de estar presente, de poder influenciar, de poder conversar, de poder discutir, de poder mostrar o que a gente pensa e, na medida do possível, não todos fazem isso, ouvir as opiniões adversas. Você não pode esquecer que as redes sociais é uma rede do antagonismo que é resolvido com o delete, com o cancele. A gente costuma se aproximar muito de quem defende o que a gente defende, pensa como a gente pensa, e que está disposto também, junto com o que a gente fala, muito próximo a quem está afirmando, afinar, converger determinados tipos de posicionamentos. E nessa convergência de posicionamento a gente reforça uma visão muito pessoal e muito particular daquilo que é a realidade política. Então as discussões mais profundas, os contrapontos, os poréns, os mas, os será que, não fica muito presente nas redes sociais. Então a resposta para você é sim, sim, existe uma influência muito grande. Mas a influência é muito mais pelo empobrecimento da discussão, a influência é muito mais pela limitação de um debate em que a gente tolere os contrapontos e controvérsias, do que objetivamente um campo de discussão político aberto em que a gente possa enriquecer o debate e aprofundar mais nos temas. Aí o Marcelo Medeiros, pergunta assim, ó. Em que a ditadura entra na política? A ditadura foi uma experiência no Brasil e na América Latina é muito comum os estados totalitários. Tá? A gente não pode negar que política também é cultura em relação ao poder. Essa é uma discussão, Marcelo, profunda. Eu vou tentar resumir ela aqui com você da seguinte forma. Na América Latina, na formação das nações latino-americanas, a presença de caudilhos, de grandes líderes autoritários, de personagens que acabaram concentrando a autoridade e o poder e se impondo, ou até mesmo legitimando o próprio Estado. Vamos pegar o Brasil para não ter que falar de Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, mesmo no México, de algumas das nações, mas em grande parte delas. Vamos falar do Brasil. Dom Pedro I fez a independência concentrando a autoridade em torno de si. Por mais que ele tenha instalado uma monarquia constitucional, a monarquia constitucional brasileira tinha uma coisa chamada poder moderador, que dava ao imperador a influência direta e a interferência direta nos outros três poderes, judiciário, executivo, do qual o próprio imperador fazia parte também, e legislativo. Quer dizer, o imperador era, na prática, o senhor absoluto do Estado. Com outros modelos de governo e formas de governo, você vai encontrar, por exemplo, na independência da Argentina, você vai encontrar no processo de independência da Venezuela, mesmo quando a gente fala, né, de Simão Bolívar, por exemplo, né, que é o grande líder da independência de várias nações da América Latina, na Venezuela em especial. Se você quiser falar San Martín na Argentina, a formação do poder nos estados latino-americanos foram formações centralizadoras. E a própria manutenção da autoridade do poder, se você pegar a história brasileira, para não pegar a história dos países latino-americanos, mais uma vez afirmo, ela é uma formação latino-americana, toda ela carregada de intervencionismo. O Brasil, por exemplo, do Império, saiu para uma república oligárquica, onde o próprio processo republicano foi proclamado pelos militares. Os dois primeiros presidentes, o segundo, Floriano Peixoto, mais que o primeiro, Deodoro da Fonseca, que proclamou a República em 1889, foram regimes de exceção, por mais que havia uma Constituição e até, de certa forma,
Floriano Peixoto sai do poder e entrega o governo para um presidente civil, a manutenção inicial e consolidação do governo republicano é através das armas das Forças Armadas. Se você pegar 1930, quando Getúlio Vargas sobe ao poder no que a gente costuma chamar de Revolução de 30, alguns defendem isso, essa é uma discussão também que vai requerer um tempo, você tem um processo de intervenção militar na vida constitucional. E se você pegar 1937, quando o próprio Getúlio dá um contragolpe, ou golpe no golpe, e vira ditador legitimado pela Constituição Polaca, chamada Constituição de Estado Novo, é também, mais uma vez, o Exército e a Força Armada quem consolida isso. Em 45, é também Vargas tirado pelo representante dessas mesmas forças. E de 45 a 64 vivemos um período democrático, talvez antes desse que a gente está vivendo, um período democrático de fato, com algumas reservas, nós vivemos de 45, 46 até 64. Em 64 a gente tem um golpe militar de novo. Então a presença da ditadura militar no Brasil é uma presença histórica. A presença do intervencionismo da Força Armada é uma presença histórica. E ela ressuscitar hoje não é novidade. A grande novidade, talvez, são as forças políticas organizadas no Brasil hoje, internamente, e ao mesmo tempo as correlações externas de dependência de mercado, as sanções econômicas que isso pode gerar, a interferência de uma economia mundial dentro da economia nacional, a própria existência, como foi colocado agora há pouco na resposta para o Paulo, né, das redes sociais, do mundo digital, do processo de resistência. Eu considero, e aí uma análise minha, como cientista social, de que um processo de golpe militar no Brasil hoje, ele é um contraponto a tudo que está sendo construído. Por mais que tombos ajudem a gente a se reerguer melhor. Eu calculo que vivemos hoje uma sombra que fala da ditadura mais como uma recordação de memória curta, porque grande parte das pessoas que têm hoje idade para votar ou estão participando do processo eleitoral viveram muito pouco o processo da ditadura militar. Tem uma parcela da população que viveu, mas quem realmente tem a experiência e conhecimento da ditadura tem um reconhecimento, tem uma lembrança, entre aspas, né? Ou reconhece ou conhece, do ouvir falar. As pessoas não viveram ditadura militar. A grande maioria dos brasileiros escuta falar dos seus pais, escuta falar dos seus avós, e dependendo do segmento que você participa, você ouve aquilo como uma interpretação pessoal, uma análise muito mais subjetiva do que objetivamente com fatos concretos de perceber como que se sustentavam os regimes militares. Então eu acho muito pouco provável a possibilidade de um golpe militar no Brasil, tá claro? E acho que a ditadura faz parte de um procedimento que a gente já teve historicamente, por isso que ela volta sempre como possibilidade. Ainda acredito que as instituições brasileiras democráticas são muito sólidas. Não estou dizendo que não há uma influência política do setor das Forças Armadas ou dos aparatos de segurança. Ele existe no Brasil, isso é óbvio que existe. Mas ao ponto de vir a tomar o Estado e se impor, se autolegitimando como foi em 64, eu acho pouco provável. Tá claro? A Anne Carla pergunta o seguinte, ó, em relação à democracia ateniense e a nossa democracia atual. Como é que a gente consegue diferenciar de uma forma clara? Simples. A Grécia Antiga, a democracia era restrita aos homens gregos, aos homens atenienses, que eram atenienses natos, né? Pai e mãe de atenienses. E era restrita aos homens livres, aqueles que tinham autonomia econômica, quase sempre senhores de escravos, detinham escravos. Para os homens, as mulheres não participavam dessa discussão. Então era uma democracia onde o cidadão, o cidadino que trabalhava na polis era muito restrita. E essa essa democracia era uma democracia mais direta. Esses poucos que podiam eleger, poderiam debater, poderiam discutir e quase sempre trabalhavam em torno de seus próprios interesses, que era um interesse muito restrito, né, desses homens, pessoas do sexo masculino, senhores de escravos, atenienses natos. Hoje a nossa democracia ela é ampla e ela tem, pensando na democracia brasileira, que está consolidada na Constituição de 1988, ela é uma democracia que tenta abranger, ampliar, expandir cada vez mais a cidadania, de incluir cada vez mais pessoas como participantes políticos ou do processo político, do processo representativo. E ela trabalha com uma diversidade de interesses muito grande, a própria complexidade da ordem do Estado, as representações locais, municipais, estaduais, federais, os órgãos de legitimação
das pessoas na sua vida cotidiana, de associações reconhecidas pelo Estado, de corporações reconhecidas pelo Estado, de movimentos abertos à ação, como, por exemplo, manifestações, liberdade de imprensa, que é uma coisa muito importante. Então você tem uma sociedade muito mais complexa hoje, bem diferente daquela da Grécia Antiga, mas as inspirações em relação ao ideal democrático, ao ideal do Estado, algumas dessas percepções filosóficas, vamos pegar aí Platão e Aristóteles, principalmente Aristóteles, do meu ponto de vista, são muito importantes também, tá bom? Espero ter ajudado aí a responder. Agora vamos para a pergunta do Brito, né? O Adilson Brito. O Adilson pergunta assim, ó, você acha que as pessoas estão endeusando muitos políticos nos dias de hoje? A gente vive muito no momento, hoje, meu caro Brito, da personificação do personagem político, né? O homem público no Brasil, e aí também voltamos, como eu estava falando, sobre a política para o Paulo, e também a gente conversou um pouco com a pergunta que o Marcelo fez. A gente tem muita personificação na América Latina, o que a gente chama de populismo, né? O populismo tem muito disso, mas o líder pater, né? O líder que tudo fará por nós. A ideia do comando de um homem que por si só resume todos os anseios sociais. A nossa formação cultural de poder, Weber fala muito bem disso, né? Ela tem muito mais um caráter messiânico do grande profeta. Quando eu falo grande profeta, não é a religião, não é só a religiosidade, mas em si o homem que resume em torno dele o ideal profético da salvação. O homem que expressa em torno de suas ideias o desejo de fazer pelo povo por sua conta e força. Aquele que vai assumir o poder, como a gente às vezes brinca, né? O cara que vai ter a caneta na mão e vai poder resolver as coisas com uma canetada. Aquele que com o poder nas mãos fará pelo povo. Vargas resumiu, talvez, na história brasileira, ou foi o fundador na história brasileira, desse carisma popular, onde o grande líder, tendo uma linguagem de identificação com a população, manipula os desejos populacionais em torno do seu personagem. No momento atual, se pegarmos o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, a gente encontra nos dois muito desses aspectos, não vou dizer que plenos, mas que existe, da personificação, do populismo, da linguagem, de pessoas que são fiéis a esses dois personagens políticos integralmente. Tanto é que o nosso debate político atual, nós temos debates sobre projetos nacionais, nós temos debates sobre representações regionais, nós temos debates de personagens políticos que estão atuando por interesse de determinados grupos, e temos pessoas que são o que nós chamamos de política pragmática, pessoas que se mantêm no poder sabendo jogar com as forças que estão naquele momento com mais capacidade de sustentá-lo. Muda de partido, assume um projeto que beneficia grupos determinados, mas você tem alguns que se sobressaem, voltamos a falar de Bolsonaro e de Lula, neste momento, já tivemos outros ao longo da história, em que eles são verdadeiros messias, eles são verdadeiros líderes carismáticos. A relação com eles é quase que uma relação que mistura desejo subjetivo, nossas vontades pessoais e as nossas formas de considerações pessoais, com o caráter emblemático desse líder de ter uma força e uma inspiração afetiva, emotiva, que faz gostar dele e desejá-los, né? Então a gente vive muito essa personificação. Quando se fala de endeusamento, de certa forma sim, né? Colocam esses líderes como se fossem salvadores da pátria. Personagens capazes de lutar contra o grande inimigo. Aí me lembra até Don Quixote, né? Lutando contra os moinhos de vento, né? A ideia de você combater aquele por um homem que tem um propósito ideal, acima de qualquer coisa, acima da corrupção, acima dos interesses pessoais. Tá claro? Espero ter ajudado você a responder. A Maria Fernanda pergunta assim, ó, ela tem certeza de que a política grega ateniense era uma política excludente, sem dúvida. A gente colocou agora há pouco falando sobre Atenas, quando a Anne Carli perguntou. Legal, tá, vamos lá. Excludente. A democracia, segundo a Maria Fernanda, consegue ser excludente uma vez que a maioria escolhe, ou seja, se a maioria escolhe a exclusão, qual seria a forma de governo menos pior? A democracia, né? A Maria Fernanda concorda com a tua colocação quando você fala, pô, a democracia ateniense é excludente. A nossa exclui, mas ela inclui mais gente do que exclui. A cidadania hoje ela é muito mais
inclusiva do que exclusiva, se pensarmos na Constituição de 1988. Mas sempre há uma exclusão. Quando a maioria elege alguém, tem uma parte que não votou nesse escolhido e se sente excluída, ela não pode ser excluída porque ela tem um exercício de cidadania que vai ser constante, independente de quem governe. Independente daquele que ganhou a eleição, que aquele que ganhou a eleição não seja quem eu escolhi, mas aquele que vai governar vai ter que governar para os cidadãos de uma forma geral. E a sua manutenção no poder não é garantida somente com a quantidade de votos que ele teve. Você pode pegar aí na história recente do Brasil, de presidentes que foram eleitos com um grande número de votos, com a grande margem de votos na vitória, e foram perdendo a sua credibilidade, foram perdendo a sua aprovação como governantes ao longo dos anos de governo. E chegaram ao ponto de ficarem ameaçados por uma reeleição, por exemplo, ou por uma busca de um outro cargo público, ou mesmo com uma imagem pública. Então você pensa, a democracia é a menos pior das formas de governo, porque no fundo ela permite que você refaça a escolha, e mesmo depois de ter escolhido e não tendo sido escolhido aquele no qual você votou, o exercício da cidadania possa ser uma força que vá cobrando por parte desse governante que ele atenda aqueles que não o elegeram. Então a gente tem que aprender a exercitar essa cidadania. O exercício dessa cidadania que a gente tem uma dificuldade imensa, que é da nossa cultura. Como a gente falou agora há pouco respondendo uma pergunta, nesse mundo do WhatsApp, nesse mundo do Facebook, do Instagram, em que a gente cancela, exclui as contradições, a gente não se aprofunda muito nos temas, o exercício da cidadania fica prejudicado. Então calculo que a gente precisa repensar um pouco a ação e nossa ação diante de uma possibilidade de cidadania que a gente não exercita muito, né? Se a gente tivesse mais potencial de exercício, se a gente tivesse mais atuação no mundo à nossa volta, e não precisa você participar de grandes ambientes de debates políticos, mas no exercício cotidiano, aprender a debater, ouvir, repensar, estudar, se aprofundar, participar, por exemplo, na reunião de condomínio, tudo isso ajuda profundamente, tá? Vamos lá? Vamos para a próxima? Aqui eu tenho uma pergunta do Gabriel Ângelo, que diz assim, ó. Internet é uma interação moderna da polis, né? Vou pensar que nós somos uma polis e a gente está aí usando a internet. Do diálogo para a escolha da política, vamos pensar no presidente Barack Obama. O Barack Obama foi realmente um pioneiro nesse processo. Né? Ele foi um cara que soube colocar a sua imagem dentro das redes sociais e captar um grupo de eleitores que viam naquele canal uma forma de confiabilidade, de debate e identificação. Hoje, grande parte ou a totalidade dos homens públicos estão lidando com isso, alguns com mais eficiência, outros com menos. Agora, o debate da polis tem que ir além disso, ou tem que transformar as redes sociais em algo mais qualitativo, que é o que a gente não está vivenciando muito. Eu acho, Gabriel, que se você aí está acompanhando as respostas que eu dei para o Paulo, né, para a Ana, enfim, as respostas que a gente deu aí para as perguntas anteriores, ajuda você a entender um pouco aí a sua angústia, tá claro? Se você não se sentiu pleiteado aí na sua resposta, você manda para mim que a gente responde com mais tranquilidade, tá? O Charles William diz assim, ó, na sua opinião, o político teria que ter uma formação antes de exercer a função, ele teria que ter alguma formação. A internet nos dias de hoje virou terra sem lei. Essa da internet, a gente já trabalhou lá, né? Então eu vou pegar do Charles essa pergunta sobre a formação. Eu acredito que o homem público tem que ter formação sim. Não estou falando que ele tem que ter formação universitária. Não estou falando que ele tem que ser especializado, né, na governança pública, mas ele tem que ter o mínimo de capacidade de conhecer as regras constitucionais daquilo que ele está assumindo. Ele tem que ter um conhecimento profundo da realidade brasileira, da sociedade brasileira, da região, pelo menos, que ele vai administrar. Ele tem que ser um conhecedor, o máximo possível, de forma aprofundada, do ambiente que ele vai gestar e administrar. Eu acho que o que falta no Brasil é a questão da demagogia, né? O demagogo, ele trabalha falando para um público que desconhece seus próprios problemas, o que isenta o próprio candidato, o próprio homem público, a ter que conhecer os problemas. Porque ele sabe que o que ele afirma, que as coisas que ele defende, que podem ser absurdas,
em relação à lei, em relação à Constituição, podem ser absurdas em relação à realidade objetiva que aquela sociedade, aquela economia vive, mas como há um desconhecimento da população para a qual ele está falando, afirmando, ele consegue ter o respaldo. Então a gente tem muito hoje o diálogo da ignorância. O homem público fala sem conhecimento de causa para uma grande plateia, um grande público que desconhece o que ele está falando ou tem uma visão distorcida dessa realidade. E aí ele vai em frente. Então, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, eu considero que sim. Eu acho que a gente tem que ter homens públicos capazes de entenderem qual a função que eles têm e conhecerem aquilo que eles vão liderar, aquilo que eles vão administrar. E cabe a gente também conhecer um pouco mais a realidade que a gente vive para saber identificar o homem público que sabe o que está falando e aquele que fala o que não sabe. Obrigado, Charles, pela sua participação. O Paulo Sava fala assim, professor, a Revolução Francesa, o povo saía às ruas em busca de igualdade. Em 2013, várias passeatas tomaram aí o país. Por que não temos o mesmo tipo de luta nesse momento? Bom, a Revolução Francesa, meu caro Paulo, eu vou falar para você o seguinte, a gente fala da Revolução Francesa, da revolta do povo, a revolta de grande parte de quem foi às ruas na França era a revolta contra a carestia, a França vivia um processo inflacionário absurdo, fome, os franceses viviam um autoritarismo sensível e constante desprezo, a França estava mudando para uma sociedade urbana, onde as relações agrárias feudais estavam enfraquecidas e as garantias que sustentavam a população agrária praticamente não existiam ou estavam sendo desmanchadas, desmanteladas. Uma parte desse povo que vivia no campo migrava para a cidade e encontrava um ambiente inóspito, insalubre, com uma série de problemas. E aí quando você pensa, esse povo descontente, revoltado, encontrou um direcionamento dentro das lutas revolucionárias, que boa parte desse povo nem sabia direito o que significava, uma forma de romper com essa condição que vivia. Então vamos pensar assim, a Revolução Francesa, por mais que a gente tenha aprendido isso, né, que a Revolução Francesa era o povo francês consciente, revoltado, descontente, saiu às ruas, a Revolução Francesa, aquela revolta popular em grande parte, era uma revolta de um povo descontente com a vida que levava. E jogou suas esperanças naquilo que não conhecia, que eram os ideais franceses. Contudo, você teve lideranças na França, Danton, Marat, Robespierre, grandes pensadores franceses que inspiraram o processo revolucionário, como o próprio Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert. Você teve um grande número de intelectuais líderes que utilizaram toda essa revolta e canalizaram ela para uma frente, que lideraram essas manifestações e jogaram isso contra a figura do rei, que até então era tido pela população como alguém intocado, alguém que não podia ser tirado do poder. A culpa nunca era do rei e de repente passou a ser. Mas veja, a massa, o povo francês, a grande maioria do povo francês, desconhecia os ideais liberais da Revolução Francesa. Conhecia os discursos, entendia que talvez a vida fosse melhor se a revolução se instalasse, considerava que tudo ia mudar no processo revolucionário, mas dar ao povo francês o título de que eles eram cientes e conscientes, dar a definição de que eles eram cientes e conscientes do processo revolucionário, é um exagero. Nos movimentos, nos grandes movimentos revolucionários, uma boa parte da massa se revolta contra a vida que está tendo. E direcionado isso política e ideologicamente, isso gera uma mudança por parte do Estado. No Brasil, as manifestações populares sempre existiram. A revolta populacional sempre existiu. Mas você teve, e aí é a grande questão, né, o direcionamento político, o direcionamento das lideranças políticas sobre essa massa eram diferentes. Uma boa parte dessas lideranças não tinham o comprometimento de romper, de fazer uma revolução, de transformar a sociedade. Ou seja, uma boa parte dessa liderança estava mais comprometido com a ordem, com a manutenção dessa ordem. Serviram mais para controlar essa população do que deslocar essa população para um grande movimento de superação dos seus problemas. Então, historicamente, os brasileiros são descontentes. Historicamente, os brasileiros se manifestaram, mas historicamente também a gente teve os mecanismos de controle dessas manifestações e desses movimentos direcionados ideologicamente, direcionados politicamente para o benefício de alguns que detêm essas lideranças, que nem sempre representam os interesses da massa, da população em revolta. Tá claro? Espero ter te ajudado um pouco aí. Obrigado, Paulo.
A Janaína Araújo pergunta assim: professor, existe um meio do Estado não controlar tanto a população? Eu sou um defensor do Estado mínimo, né? Por mais que necessário. Quer dizer, o Estado é uma instituição necessária. Como que o Estado pode ser um Estado mínimo? Na medida em que você tem uma população mais autônoma. Quanto mais eu tenho uma população capaz de se organizar politicamente, direcionar seu próprio destino e ser eficiente na representação, na defesa de si, ela vai tirando do Estado algumas obrigações. Quando eu falo defesa, isso não é dar arma para o povo, não é nada disso. Não estou falando isso. Ah, vamos armar o povo para o povo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando do assistencialismo excessivo. Uma coisa são programas sociais que podem fazer com que a população possa desenvolver uma capacidade de empregabilidade, uma melhor condição de saúde, um melhor saneamento, ter uma condição de moradia. E a partir disso você tem um projeto de emancipação da sociedade das dependências do Estado. Não adianta você achar que dando bolsa, 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 sustentando, nós vamos romper com o problema. A gente anestesia ele. E o Estado, na nossa sociedade, em vários países, principalmente na América Latina, como eu tinha colocado aí no começo da nossa conversa, nos países que têm uma representatividade muito mais interessada na manutenção da miséria, eles acabam alimentando esse problema constante e permanente, que no discurso eles combatem: a gente precisa dar uma melhor condição de vida para a população brasileira, precisamos dar emprego, moradia, saneamento. Esses discursos que enchem de, entre aspas, aspas e aspas nisso, de esperança, ou apontam o desejo de melhora da população, efetivamente nunca ocorrem na prática. Porque a manutenção desse processo assistencialista gera uma dependência de determinados elementos políticos que vivem e sobrevivem dessa condição de miséria da qual eles usam a seu favor enquanto força política. Então essa permanência, essa manipulação, essa interferência do Estado é uma condição criada pela própria forma como a população tem, ou pela dificuldade que a população tem, de produzir a sua própria existência, de garantir sua própria autonomia. Então, enquanto você não tiver essa autonomia, você não tem emancipação em relação ao Estado. Você não reduz o Estado. E você não trabalha com o Estado naquilo que é realmente necessário, que é a infraestrutura, que é a abertura de novas frentes econômicas para gerar mais potencial de sobrevivência, vida, emprego e renda, de criar mecanismos e estruturas que gerem a longo prazo uma melhora da condição que temos e não a permanência dessa condição para você ficar explorando a população. Tá claro? Vamos lá. O Adilson pergunta assim, ó. Eu não entendi se meia interferência dos outros poderes de órgãos do Estado, o STF interferindo na decisão do Poder Executivo. Isso é democracia? Se o chefe do Executivo foi escolhido pela maioria absoluta? Bom, o que a gente tem hoje é uma dificuldade de entender o papel dos poderes. Quando você tem excesso de juiz na parada, quando você tem excesso de advogado, né? O Brasil é o país que mais tem advogado no mundo. O Brasil é um país onde tudo vira processo judicial, né? E você tem no Brasil mandos e desmandos além da Constituição. No Brasil você tem uma dificuldade da própria população em entender as regras do jogo. Quando começa a surgir muito o STF, e por mais que eu considere que alguns ministros do STF acabam virando personagens acima de sua própria função, é sinal que a coisa está muito bagunçada e que você vai resolver a parada colocando defendendo os seus direitos na justiça e exigindo da justiça que proteja você. Quer dizer, quando o juiz é muito chamado, é sinal que a crise instalada é uma crise de falta de cumprimento dos seus papéis. Então a gente está vivendo hoje no Brasil o que eu chamaria de desrespeito às leis e às instituições, tanto pelos excessos como pela falta de atitude. Então o Brasil ele tem hoje, a gente fala, mas os ministros do STF estão influenciando muito na política. Aí você pergunta, tá, por quê? Por que os ministros do STF começaram a aparecer tanto nos últimos mandatos presidenciais? Não é só no presidente Bolsonaro, não. Você olhar outros presidentes, vamos pegar Lula para cá,
O STF, principalmente no segundo governo Lula, o STF começou a aparecer bastante. E foram crescendo, né, o número de ministros do STF que foram ganhando notoriedade. Por que eles intervêm em coisas que era o legislativo que deveria decidir? Porque existe um abuso das relações de poder por parte, inclusive, da maneira como os poderes se relacionam. O que era para ser um equilíbrio de forças entre os três poderes, virou disputa pelo poder. E na disputa pelo poder, sinceramente, se o STF tem vontade de derrubar o presidente, ou às vezes o STF vai contra o legislativo, no Poder Executivo o próprio presidente já anunciou isso, ele teria vontade de fechar o STF. Você ouviu, inclusive, aquela reunião entre os ministros que acabou falando que deveria fechar o STF. Como também você tem gente no Legislativo que, se pudesse detonar e explodir os ministros do STF, explodia. Então você tem um desrespeito aos poderes e os excessos cometidos que hoje estão de lado a lado. Então eu acredito que colocar alguém para governar e deixar não é bem assim. Tem limites. Quem a gente elege para o Legislativo tem limites. Quem a gente elege para o Executivo tem limites. E os juízes que não são eleitos, são indicados pelo presidente da República e passam pela aprovação do Congresso. Eles têm limites também. Qual o limite deles? A gente desconhece. E até onde vai a relação de desrespeito entre os poderes? Isso é gritante. Então nós falamos de uma coisa hoje, que é essa interferência dos poderes, da manipulação das regras, que não são feitas para fazer o que é justo. É feito para fazer o que interessa para alguns. E quem tem mais força, né, vai buscar as forças que tem para fazer valer a sua vontade. E quem pode, né, nesse país, infelizmente, quem tem o poder, impõe. Quem não tem, acaba se sujeitando a condições de injustiça. Tá claro? Obrigado, Adilson, pela pergunta. Muito legal. O Alex Santos pergunta assim, professor, quais os dois maiores meios de comunicação hoje? Bom, a televisão ainda é, né, Alex, um grande meio de comunicação. Falar de maiores pela abrangência, você tem hoje, né, no mundo do marketing, a internet sendo a grande coqueluche do momento. A internet é hoje o grande instrumento de comunicação da população, mas o grande veículo de comunicação de massas hoje ainda é a televisão. Ainda é a televisão. O que você está tendo, e é um processo de transição, é convergência. Né? A convergência hoje entre televisão, internet e mesmo rádio, eles estão constituindo hoje um campo de discussão que estão ficando um campo comum. Contudo, se você pensar em termos de influência na população, de interferência na vida da população, ainda é a televisão. Ainda é a televisão. Com um crescimento significativo da internet, tá claro? Por isso que o tempo de televisão ainda conta quando você pensa na política, nos partidos. Ainda é a televisão o meio de maior informação de grande parte da população. A gente tem, no Brasil, se eu não me engano, é 2,7 celulares para cada brasileiro. Mas a grande parte dos brasileiros não tem acesso à internet de forma ampla. Se eu não me engano, você tem hoje em torno de 33% dos brasileiros que não têm acesso à internet de forma constante ou não tem. Então você tem as redes sociais sendo muito influentes, mas nem todos têm acesso a ela. A televisão, meu caro, como dizia o Cacá Diegues, está até onde você menos espera. E no Brasil há uma cobertura da televisão que atinge todos os territórios nacionais, todos os municípios, tá bom? O Marcos Pais, o SPIS, as mídias sociais para as próximas eleições. Olha, rapaz, essa é uma pergunta interessante. Eu acho que a internet vai ser um campo importante. As mídias digitais serão fundamentais nessa eleição. Muita coisa vai rolar em torno dela. E também na televisão. Né? Mas acho que a televisão ela tem aí já um posicionamento muito claro em relação a isso. Né? Ela é um campo de restrito, quando a gente chama na comunicação, ela é quase que um monólogo. Né? Ela ainda não criou a interatividade de forma plena. Já nas redes sociais há interatividade, mas como eu coloquei antes, há um empobrecimento do que está sendo debatido. Então hoje nós vivemos nesse mundo das mídias dois campos. Né? O campo das mídias tradicionais, que é importante ainda, atinge a população, e as mídias digitais, que atinge muita gente, só que as pessoas escolhem o que querem ouvir e nem sempre escutam o que precisam escutar. Tá claro? Marcos, obrigado a todos. Essas dúvidas que eu tirei para vocês aí foram enviadas para mim. Espero ter respondido, espero ter ajudado. Gosto de conversar com vocês quando posso, acho fantástico. É muito importante poder ajudar de alguma forma. Um grande abraço a todos vocês